Estamos agora iniciando na Rádio Jovem Pan e você pode nos assistir através das plataformas digitais, pela rádio, pelo YouTube, pela Panflix. E se você ainda não tem o aplicativo, baixe o Panflix ou acesse o nosso site www.jovempan.com.br. E hoje nós temos aqui o deputado Arthur Lira. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Tomé. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem aí na Panflix, da Jovem Pan. É um prazer poder falar contigo e com todos os seus ouvintes. Muito obrigado, deputado, por estar conosco. Nós estamos num momento de grande importância e relevância para o nosso país, que é a decisão, do próximo presidente da Câmara dos Deputados. Nós sabemos que no nosso país, que é um país hoje presidencialista, mas que tem todas as questões parlamentares para as tomadas de decisões, que esse novo presidente esteja alinhado e comprometido com o seu país. Então, nós gostaríamos de poder esclarecer um pouquinho quem é o deputado Arthur Lira e o seu compromisso com a nação brasileira, que está prezando muito aí pela eleição de uma pessoa comprometida com as pautas do Brasil. Eu vou começar, deputado, nós estaríamos fazendo esse programa nos Pingos nos Is, mas o presidente Jair Bolsonaro está passando a sua live ao vivo, então eu tenho aqui algumas perguntas, e uma delas é a pergunta do Augusto Nunes. Quando o senhor pretende colocar em votação o projeto que possibilita o começo do cumprimento da pena depois de condenação em segunda instância? Olha, Tomé, em primeiro lugar eu queria agradecer ao apoio que a gente vem recebendo do Nas Ruas, um movimento que nos deu a oportunidade de mostrar as nossas propostas aí para o Brasil. Eu tenho dito e reafirmado que quando o Legislativo trabalha com tranquilidade, com transparência, com previsibilidade, as coisas vão acontecendo dentro do normal. Toda matéria constitucional, como essa questão da prisão em segunda instância, ela carece de ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e hoje ela encontra-se parada numa comissão especial que foi criada há 1 ano ou 2, mais ou menos, e todas as comissões foram paralisadas por uma resolução da mesa. Eu tenho dito por onde ando em todos os estados brasileiros de que nós não temos preconceito com nenhum tipo de tema, nenhum assunto, contanto que ele tenha maioria na casa para ser pautado, maioria no plenário para aguentar uma votação de um requerimento de urgência, e nesse caso específico desta PEC, aí sim, fazer uma modificação constitucional só através de PEC. Tão logo nós voltemos aos trabalhos, essa comissão será reiniciada os seus trabalhos, a comissão debaterá com isenção, e se ele estiver pronto para ir para plenário, nós pautaremos, sabendo a população que esse é um resultado de uma PEC e o quórum mínimo é de 308 votos. A nossa pauta e a pauta de qualquer matéria que tenha demanda dentro da sociedade, dentro da maioria dos deputados, será pautado sem nenhum tipo de problema, porque essa é a função do presidente da Câmara, sem escolher nenhum tipo de tema. Muito bom, deputado. Aproveitando que nós estamos falando um pouco todo esse programa anticorrupção, nós também temos o fim do foro privilegiado. Nós tivemos o deputado Luiz Flávio Gomes, que foi um grande jurista que faleceu no ano de 2019, que ele tramitou esse projeto também em regime de urgência, e nós gostaríamos muito de poder retomar essa questão do fim do foro privilegiado. A gente queria também contar com esse compromisso do senhor de tramitar o fim do foro privilegiado. Mais uma vez, Tom, eu quero deixar bem claro, nós estamos acostumados nos últimos anos com uma pauta quase que pessoal, unilateral, concentrada, muito poder concentrado na mão de um deputado só. Nós estamos conversando com todos os deputados, andamos os 26 estados do Distrito Federal, colocando quais são as mudanças que nós vamos implementar na Câmara dos Deputados a partir do dia 1º. Nós vamos agir com previsibilidade, publicando a pauta 1 semana antes de serem votadas. Nós vamos agir com transparência, dando liberdade aos relatores de trabalharem seus textos e fazerem as suas conversas e costuras no plenário. E nós vamos obedecer à proporcionalidade partidária. Dito isso, eu queria colocar para todos que nos assistem que a Câmara dos Deputados hoje tem um passivo de projetos, de mais de 40 mil projetos para serem votados. Justamente por isso, pela pauta ser de uma pessoa só,
na cabeça de uma pessoa só, com a vontade pessoal ou impessoal de travar ou de acelerar determinados assuntos. Nós vamos fazer uma pauta conjunta, com previsibilidade. Esse tema, que já foi motivo de aprovação no Senado Federal, que já passou por uma comissão especial, que está pronta para o plenário, se houver maioria, Tomé, ela será pautada também, não tenhamos dúvidas disso. O plenário será o senhor da Câmara dos Deputados. Maioria ganha de minoria e maioria pauta matérias para que nós tenhamos esses esqueletos fora dos armários. A Câmara dos Deputados ela vai trabalhar na sua plenitude, com muita dedicação, com muita humildade, com muita democracia na pauta, porque lá nós somos 513 deputados iguais e qualquer presidente tem que saber que temporariamente ele ocupa um espaço de mediação e de harmonização entre os seus pares e entre os poderes. Muito bom. Deputado, nós sabemos da importância, né, que as pautas e principalmente as reformas aconteçam, a reforma administrativa, o pacto federativo, a reforma tributária. Isso é muito importante para que o Brasil volte a ter credibilidade internacional, que investimentos externos possam vir para o Brasil. O Brasil é muito bem visto para investimentos, porém uma grande insegurança hoje que acontece. E também o próprio empresariado, que pode estar fazendo com que as suas empresas caminhem e gerem empregos. O senhor terá um compromisso com a nação brasileira de brevemente, logo na sua entrada, dar caminhamento nessas PECs que já foram colocadas para o presidente Rodrigo Maia e que até agora estão paralisadas, e nós sabemos da importância para o Brasil voltar a crescer dessas PECs. A gente tem ouvido falar que o senhor é uma pessoa que tem um compromisso muito grande com a sua palavra. Todas as pessoas que nós conversamos disseram que o Arthur Lira, quando se compromete com alguma coisa, ele cumpre. Isso foi uma coisa que todos, sem exceção, disseram. Então a gente queria o compromisso do senhor com a nação brasileira de colocar em pauta essas importantes reformas que devem acontecer. Podemos contar com isso com o senhor e queria ouvir um pouco. Perfeito, Tomé. Eu tenho, mais uma vez, vou reafirmar, eu andei por todos os estados, ouvindo todas as bancadas, conversando com todos os governadores, com os prefeitos de capital, e principalmente com os deputados federais nos seus estados. Eu sempre deixei bem claro quais são as posições. Além dessa democratização da pauta, a Câmara deixará a Câmara de ser a Câmara do eu para ser a Câmara do nós, com muita amplitude de debates. Nós focamos, além de outros assuntos da pauta administrativa, nesse tripé de reformas. Nós sabemos a complexidade que é a reforma tributária. Nós estamos há 1 ano e 10 meses sem um relatório apresentado. Motivos outros, que não adianta a gente ficar olhando para trás no retrovisor, levaram com que essas matérias não fossem pautadas, não fossem sequer discutidas. E nós sabemos que quando não se apresenta um relatório naquela casa, tanto na Câmara quanto no Senado, não há condição de você fazer qualquer discussão. Qual é o nosso planejamento? Se nós tivermos a condição de ser o próximo presidente da Câmara, nós iremos conversar imediatamente com o presidente do Senado para que ele dê agilidade na pauta e na votação da PEC emergencial, que vai trabalhar formas no orçamento de desindexação, de desvinculação, de trabalhar algumas situações de gatilho, para que a gente tenha um orçamento mais ágil, mais moderno, mais próprio para o Brasil nesse momento. Que a gente possa ter liberdade, enquanto poder legislativo, de decidir quais são as prioridades do país. Porque nós, deputados e senadores, sabemos quais são essas dificuldades orçamentárias. Concomitante a isso, na Câmara, nós temos a reforma administrativa, que foi mandada pelo governo e foi estocada em uma gaveta mais na presidência da Casa. Nós vamos voltar com as comissões permanentes, agora em fevereiro. Essa PEC será enviada para a CCJ, que fará a sua avaliação de admissibilidade e constitucionalidade. Nós criaremos, na sequência, a comissão especial e eu acredito que ela, no primeiro trimestre de 2021 ainda, tenha a sua aprovação na Câmara. E o Senado, fazendo o mesmo calendário com a PEC emergencial, a gente faz a inversão das matérias. Com relação à mais importante de todas, que é a tributária, a administrativa ela vai mostrar claramente para o mundo e para o Brasil que a política se preocupa com a contenção de despesa, com a previsibilidade de despesa, com a excelência na contenção de gastos públicos. Isso é uma boa sinalização ao mercado, aos investidores internos e externos,
aos recursos que estão sobrando, principalmente em poupanças, em fundos, pela incerteza da economia, de como vai se portar com essa pandemia agora em 2021. Com relação à reforma tributária, nosso compromisso, ela já está em uma comissão, no meu ponto de vista, já em tempo exagerado. Nós iremos cobrar do relator que entregue o relatório para que a Câmara possa, aí sim, chamar a sociedade civil, todos os setores interessados, estados, municípios, empresários, o agronegócio, o setor de serviços de varejo, todas as pessoas que têm interesse na simplificação da tributação brasileira, da desburocratização da legislação tributária no Brasil, que dê segurança jurídica a quem gera emprego e renda no país, possa ter uma tranquilidade de que vai saber trabalhar, sabendo qual é a legislação própria, para não incorrer em erros que depois signifiquem muito, muito do seu lucro. Todos nós sabemos que hoje nós gastamos muito com setores de pessoal dentro das empresas, quanto tempo se perde de custo Brasil para que o empresário possa cuidar da sua organização tributária. Vamos dizer que a gente tem aí 160 dias, 200 horas por mês. É muito tempo de custo Brasil para que as empresas percam. Por isso, nós temos que fazer uma simplificação. Agora, esse tema vai requerer muitos cuidados, muita discussão, debate claro. O Brasil é um país continental, com muitas diferenças regionais, com muitas diferenças de infraestrutura, de cultura, de necessidades. Tanto a parte pública como a parte de investimentos no setor privado tem que participar, Tomé, efetivamente nesse debate na Câmara dos Deputados, e nós vamos abrir a Câmara para que ela possa oportunizar à sociedade um debate claro, transparente, ouvindo a todos, para que a gente não tenha o melhor texto, para que a gente não tenha o pior texto, para que a gente tenha um texto ideal para o possível. Esse é o melhor texto, um texto médio que simplifique os problemas tributários do Brasil, que passem segurança jurídica para todos os que militam nessa área. Deputado, o outro candidato com chance também de ser o próximo presidente é o deputado Baleia Rossi, e nós sabemos que ele está alinhado com a esquerda, com o João Dória, com o Rodrigo Maia, né, e com outras forças aí que são, com certeza, contra as privatizações. Nós sabemos a necessidade das privatizações, nós sabemos o quanto se gasta com essas estatais no nosso país pela falha, né, na administração, pela falta de administração, de gestão pública, e é muito importante que a gente possa privatizar e tirar esse grande peso que está em cima do país, e nós também sabemos que são nessas estatais onde acontece a maioria da corrupção. O senhor é a favor de estarmos fazendo essas privatizações, e eu gostaria de saber se teremos o seu apoio para iniciarmos as privatizações pela que está mais adiantada, né, que já tem uma PEC colocada, uma PL colocada em 2019, que é a Eletrobras, e na sequência os Correios. Veja, Tom, é importante que todos que nos assistem entendam que o bloco, nós estamos numa disputa eleitoral que se encerra no dia 1º, e depois é quem vem os problemas. E nós estamos focados, fazendo uma campanha de alto nível, debatendo propostas, conversando com os deputados, ouvindo as necessidades dos estados, municípios e setores privados, setor financeiro, setor produtivo, primário, secundário, terciário. Eu queria colocar a seguinte situação. Nós estamos com absoluta tranquilidade no nosso bloco. É um bloco ideologicamente alinhado, é um bloco que harmonicamente trabalha para uma vitória consistente no dia 1º, porque nós queremos destravar o Brasil. Nós queremos fazer com que os acotovelamentos parem, as disputas internas das instituições dos poderes cessem, para que o Brasil harmonicamente tenha a oportunidade de crescer, para atender sempre aquelas pessoas que mais precisam. O bloco que está oposto ao nosso é o bloco que a gente pode batizar de bloco da paralisação. Nós vamos paralisar o país se dermos a chance do nosso adversário vir a conduzir os destinos daquela casa. Porque tem um partido que defende privatização, Estado menor. Tem um partido que é contra a privatização. Tem compromisso de desestabilizar o sistema com pauta de impeachment sem fato determinado. Uma ruptura do sistema político grave.
num acordo político para a eleição de uma casa. Tem partidos que estão a favor das pautas de reformas, tem partidos que são contra. Lógico que se o outro candidato tiver metade da palavra que eu prezo, ele não vai tocar nada de pauta produtiva para o país. Então, as privatizações, como todas as matérias de reformas, como todas as matérias, Tomé, que tenham maioria na casa, que tenham um amadurecimento na população, elas sempre terão, por parte desta presidência, democraticamente, um debate amplo, bem inclusivo, bem aberto para toda a sociedade, e depois de retiradas as versões, esclarecidos os fatos, ela vai a plenário com tranquilidade, à luz do dia, sessões iniciando às 15h, a gente tentando encerrá-las entre 20 e 21, sem aquele alvoroço de obstruções no plenário, respeitando as minorias, mas respeitando principalmente as maiorias. A democracia ela vive quando a maioria resolve em cima do voto, através do voto, ela se expressa. E nós vamos fazer sempre que o debate seja colocado claramente, que todas as minorias sejam respeitadas, que o nosso regimento seja, obviamente, bem atendido e respeitado, mas que, ao final, a maioria vence. E a maioria do Congresso brasileiro, ele é reformista, ele tende a fazer um Estado democrático mais leve, mais ágil, com determinados setores tendo uma transição tranquila, esclarecida, e isso nos foi negado por acordos políticos que existiram do atual presidente com setores da casa que absolutamente, politicamente, paralisaram todo o crescimento do Brasil em 2020. Nós não podemos perder a oportunidade de crescermos entre 3,5% e 5% em 2021, porque Brasília vai atrapalhar. Quando Brasília não atrapalha, o Brasil já cresce demais. E a nossa intenção é fazer uma gestão aberta, clara, transparente, dialogando com todos os pares que representam todos os segmentos da sociedade e colocar todos os temas importantes com os devidos cuidados, com os debates amplamente feitos na casa, mas pautados no plenário com toda certeza. Muito bom. Deputado, eu sei que o senhor está com o tempo curto, então vou fazer mais duas breves perguntas. Tá? Uma delas é do movimento Avança Brasil, que é um grande movimento do Brasil, um movimento conservador, e a pergunta é o seguinte: o senhor ajudará a abrir espaço nas pautas legislativas para as pautas de costumes, ou fará como o Maia, que fechou as portas para essa agenda, que é muito cara aos conservadores? Movimento Avança Brasil. O nosso compromisso, Tomé, é de colocar para discutir, para votar o que tiver maioria naquela casa. Não cabe ao presidente da casa ter opinião se ele gosta ou se ele não gosta de determinada pauta. A complexidade dos pensamentos ideológicos, a diversidade ideológica daquela casa, tem partidos de esquerda, de direita e de centro. Não é justo que uma ala monopolize as discussões e faça versões o tempo todo acerca desse ou daquele assunto. O Brasil é um país de mais de 200 milhões de habitantes, é um país que pensa majoritariamente em determinados assuntos como um país conservador, e nós temos que respeitar todas as pautas e dar oportunidade de que elas sejam discutidas na casa, não em detrimento, como eu disse anteriormente, de versões. O que pior pode acontecer naquela casa é quando uma versão é praticada, como foi naquele caso das regularizações fundiárias. Chamaram logo MP da grilagem, MP enfim, do desmatamento, quando na realidade não era. Então, qualquer pauta merece respeito, terá a nossa solicitude, terá dessa presidência um tratamento imparcial e nós daremos voz e vez para que todos os setores representativos daquela casa, mais à direita, mais ao centro, mais à esquerda, tenham as suas pautas discutidas e levadas a plenário. Se vai ser aprovada ou se vai ser reprovada, isso é uma questão de voto, como eu disse, não depende do presidente da casa, depende da maioria dos seus deputados, da sua liderança e do pensamento médio de quem vai votar cada matéria. Ok, deputado. Pergunta do José Maria Trindade. Com a sua provável eleição na próxima segunda-feira, o senhor passa a ser um aliado importante do governo. O que muda? Os seus aliados terão mais espaço no governo? O senhor espera participação também na esplanada? Nosso objetivo nunca foi esse. Eu agradeço a pergunta para esclarecimento. Todos os partidos de centro sempre foram os responsáveis pela aprovação dos temas mais árduos do país. Nós sempre votamos todas as reformas.
Nós sempre votamos todas as leis de controle absoluto. Nós sempre votamos todas as leis que colocam regras. Fizemos a reforma trabalhista, fizemos a reforma previdenciária, fizemos a lei do teto, fizemos a responsabilidade fiscal, discutimos o Fundeb, fizemos todas as discussões importantes para o país, nunca nos furtamos dela. Então, o que vai acontecer com a possível ou a provável ou a minha eleição segunda-feira é que nós vamos viver um tempo diferente. Nós vamos viver um tempo que toda a gestão da Câmara será feita em conjunto. Nós vamos acabar com essa anomalia da política brasileira de que, para todo ato do Executivo, o presidente da Câmara tem que estar com o microfone na mão, dizendo eu pauto, eu não pauto, eu faço, deixo de fazer. Não sou eu, não serei eu. Seremos nós, as lideranças partidárias, os deputados, o colégio de líderes, as comissões, que nos posicionaremos. E aí a Câmara falará, a Câmara concorda com isso, a Câmara não concorda com aquilo, a Câmara apoiará isso, a Câmara não apoiará aquilo. Então, nós vamos falar no coletivo. E esse coletivo, mais a harmonia constitucionalmente escrita na Constituição, é que vai preponderar. Nós não seremos, Tomé, nunca um poder submisso a outro, nem ao Executivo, nem ao Judiciário. Nós seremos independentes, nós seremos altivos, vamos manter sempre as nossas prerrogativas, obedecer o que manda a Constituição. Agora, com certeza, nós vamos ser harmônicos. Nós não vamos trabalhar contra o Brasil, nem contra qualquer governo. Um presidente da Câmara, ele não pode ser líder de governo, mas ele não pode também trabalhar contra um país, como deliberadamente no segundo semestre aconteceu, principalmente no ano de 2020. O povo brasileiro hoje está muito politizado, deputado, e nós sabemos que existem muitos deputados, e principalmente o antigo deputado da casa, que trabalha contra o Brasil. Parece que ele quer travar o Brasil para que o Brasil vá mal. Então, a gente agradece muito ao senhor pelo seu compromisso com a nação brasileira. É importante que o senhor saiba a grande responsabilidade do seu cargo. O senhor tem um dos cargos, terá, caso seja eleito, um dos cargos mais importantes do Brasil. Está nas suas mãos o Brasil voltar a crescer, voltar a gerar emprego. O nosso ministro Paulo Guedes poder dar continuidade a todos os projetos econômicos de tanta importância no Brasil e para que o presidente Jair Bolsonaro ele possa agora sim começar a governar o Brasil, porque até agora ele não teve condição de governar e nós sabemos da importância da maioria na Câmara. E também contar com o compromisso do senhor, além das importantes pautas, que o senhor também faça as articulações políticas para que as coisas sejam votadas de acordo com o Brasil. Muito obrigado, a gente deseja sorte ao senhor e na segunda-feira a gente volta a conversar caso o senhor tenha a honra de ser o presidente da Câmara dos Deputados do Brasil. Muito obrigado, deputado, pelo seu tempo. Muito obrigado também, muito obrigado a todas as pessoas que nos assistiram, que nos ouviram. Nosso compromisso é esse, é trabalhar serenamente para construir acordos, construir pontes, servir de meio de transformação para que a população brasileira tenha realmente referência, orgulho e acredite que aquela casa é feita por homens e mulheres que trabalham muito. Muitas vezes é mal compreendida, porque muitas vezes o sistema é distorcido. Nós vamos voltar basicamente ao que a gente fala, o nosso feijão com arroz, cumprir o nosso regimento, oportunizar a todos espaços e fazer com que a maioria prevaleça. Fazendo este princípio sempre com previsibilidade, para cada dia um presidente da Câmara não acorde com um humor e durma com outro, e ao seu bel prazer o Brasil fique trabalhando como se fosse um aparelho que mede um eletrocardiograma. Então, a gente tem que ser reto, plano, com previsibilidade para que o Brasil tenha a oportunidade de crescer. Agradeço a oportunidade, se Deus quiser, vamos ser, com a ajuda dos deputados, o próximo presidente da Câmara para trabalharmos para um Brasil mais livre, com mais progresso, com mais crescimento. Muito obrigado, deputado. Um abraço. Abraço. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. E você vai poder acompanhar pelo Panflix, pelo YouTube e também acessando o nosso site www.jovempan.com.br. Muito boa tarde, um abraço a todos.